notícia, assim, de que me achem autoritária, mas é capaz que sim. Acho que as pessoas, quando têm esse tipo de opinião, não saem falando também, né? Agora, eu me lembro de ter dito que essa frase, eu te amo, ela é usada em situações que não tem nada a ver com amor, como, por exemplo, quando você está falando no celular no supermercado. Aí você pergunta, o que eu preciso comprar? O que tem aí na lista? É detergente, sabão em pó? Ah, tá bom, te amo. Eu não acho que essa é uma situação amorosa. Então, é disso que eu estava falando, que eu não acho um ambiente que o eu te amo está tão banalizado que ele já não quer mais dizer eu te amo. Né? Assim, a minha preocupação é que o sentido original das palavras está se perdendo pelo uso indiscriminado e desencaixado do destino a que aquelas palavras como é que fala? Do destino a que aquelas palavras se colocam. Né? Então, eu te amo, supostamente quer dizer que você sente amor por alguém, mas está sendo usado para falar outras coisas, assim como a palavra democracia, a palavra justiça, a palavra liberdade, também estão sendo usadas no sentido desvirtuado, que não tem nada a ver com o que elas originalmente queriam dizer. Então, na verdade, nessa tentativa de recuperar o sentido original das palavras, eu acredito que haja não autoritarismo, mas respeito ao sentido das palavras. Da mesma forma, eu sou contra, por exemplo, a abreviação de beijo por BJ, né? Porque eu acho que o beijo escrito de forma completa é tão bonito, né? E que denota, na minha opinião, uma preguiça tão grande em relação às vogais, o E e o I, e abraço também virou A, B, C, e mesmo virou MM, agora virou AGR. Quer dizer, o que as pessoas têm contra as vogais? Né? Que elas existem por um motivo, elas têm uma função linda, as vogais. E aí fica todo mundo abreviando. Eu já me coloquei contra isso também. Não sei se isso é autoritário, mas eu penso até o contrário. Eu penso que é respeitoso em relação às palavras. Eu acho autoritário ficar desvirtuando elas. É isso. Nossa, ótima pergunta. Concordo com você. Quer dizer, também é uma generalização você dizer o mau escritor escreve coisa abstrata e o bom escritor escreve coisa concreta. É uma generalização e eu não posso fazer isso. É só uma coisa mais didática, na realidade. Mas eu acho que sim, porque tem um interesse, o interesse mais fácil pela escrita é temático. Né? Do que o escritor está falando? Está falando de aborto, está falando de drogas, está falando de negritude. Esse é o tema, né? Só que literatura não é temática. Literatura é a forma como você aborda o tema e não o tema. Então, para a literatura, tanto faz se você está falando sobre a lombada de um livro ou sobre aborto, contanto que você organize, crie, invente uma forma nova de falar sobre isso. E as formas novas, elas não têm a ver com generalidade, sabe? Quando você fala a liberdade é uma coisa boa, é o quê? O que isso quer dizer? Né? O aborto é um direito das mulheres. Isso é sociologia, isso é política, mas não é literatura. Porque a literatura não é sobre as coisas, a literatura não é sobre uma mulher que fez aborto, mas é a própria mulher falando sobre
o seu aborto. E isso é individual, é concreto, é específico, né? E eu concordo com você, os livros de autoajuda, eles são generalistas, né? Eles falam, vença na vida, 10 passos para você vencer na vida, faça isso, isso são regras gerais. E é atrás disso que as pessoas estão, a maioria, né? E a literatura não, ela fala sobre personagens, fala sobre vidas, né? Fala sobre coisas individuais. E a novidade da literatura é como você fala sobre isso, né? Porque, igual eu até cito no livro, o Manuel Bandeira dizia, a poesia está no amor, mas também nos chinelos. Porque se você é um bom escritor, você pode escrever um excelente livro ou poema falando sobre chinelos. E, aliás, até mais falando sobre chinelos do que falando sobre o amor. Porque falando de chinelo, você vai falar do amor. Eu não estou por dentro dessa onda de true crime, né? Mas eu imagino que seja algo muito realista. Até apelativamente realista, né? De mostrar tudo, não esconder nada, assim. E isso atrai. Você né? não viu nenhum ainda? Não. Jura? Nem sei o que é. Por exemplo, está muito em voga assim, Mistérios Sem Solução, uma série, por exemplo, da Netflix. É série. Então então, quer dizer, é incomparável mesmo você falar de uma coisa que tem imagem e de uma coisa que não tem. É claro que a imagem sempre vai atrair muito mais do que o texto. Né? O texto está em baixa agora, está em decadência, declínio. Até com a inteligência artificial, né? Tá todo mundo querendo só ver, ninguém está querendo parar, ler, porque isso demora, isso exige pensamento, né? Isso exige assimilação, processamento. E eu imagino que essas séries de true crime não exigem nada, elas te deixam numa posição passiva de simplesmente receber. E é claro que isso sempre tem mais público do que aquilo que te obriga a participar, que tem um apelo ativo e não passivo, né? E é por isso que também a autoajuda vende tanto, porque também é passiva. Enquanto a literatura é ativa, né? Ela exige que você pense o que vai acontecer, que você preste muita atenção para você ver uma coisa que está aqui, que vai ressurgir em outro momento, para você prestar atenção na forma como o escritor escreveu aquela frase, no ritmo, na pontuação. Então exige outro tipo de participação e está em declínio isso. As pessoas estão lendo cada vez menos, é só você acompanhar as estatísticas, né? Mas para aqueles que ainda se dão ao trabalho de ler, e espero que isso aumente, né? Eu acredito que a vivência de um personagem que passou por um true crime na literatura faz com que você que está lendo aquilo sinta muito mais a dor e as dificuldades e as contradições por que passam os envolvidos do que assistindo uma série. Você tem aquele efeito imediato e impressionante, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Amanhã você já vai querer ver outro. Enquanto que na literatura você vivencia a profundidade da história daquelas pessoas, as contradições, a complexidade daquela vivência. Então você se identifica com a dor de quem sofreu de uma forma muito mais autêntica e, digamos assim, democrática, no sentido de que você vai ter mais compaixão pelas pessoas do que uma série de TV. Você vai falar, uau, não sei o quê, quero o próximo, sabe? Quero mais sangue, quero mais violência. Então, eu acho que não tem nem como comparar. Eu até pensei agora, se de repente true crime seria talvez uma autoficção transformada para literatura, sabe? Também está muito na moda. Sei lá, porque você pega Crime e Castigo, é um true crime.
né? É um cara que vai lá, mata 2 mulheres, uma bem velhinha, e é todo o problema dele, da consciência dele, de ter cometido esse crime. Né? Tá certo que a mulher era uma filha da mãe, que ela era uma usurária, ela cobrava juros, mas é ele com a consciência dele ao longo de, sei lá, 700 páginas. Mas o ponto é, ele cometeu esse crime, né? Sim, ele cometeu. Ele confessa que ele cometeu, né? Mas é a consciência dele. Né? Então, eu acho que tem muitos... O Grande Sertão Veredas também é um true crime. Né? Eu sei lá, tem... E é outra experiência. Eu acho que a Aline, ela foi muito feliz porque ela fez uma diagramação, né, das frases no texto que tem muito de poesia. É o lugar onde ela faz o corte da frase, é o ritmo que as frases têm, o ritmo visual que as frases ocupam na página. Então você não é só um livro para ler, é um livro para ver também, né? Quando você vira a página, você já se encontra lá com uma cena, uma situação. E eu acho, e tem rimas internas, ela faz um trabalho sonoro também, porque a Aline trabalha muito com o corpo como linguagem, né? E eu acho que tem muito corpo ali no texto da Aline Bey, tanto que é pequena coreografia do adeus. Então acho que as palavras ali no texto dela dançam, né? Fazem mesmo uma coreografia diagramática, né? Visual, que tem a ver com o que está sendo dito. E eu acho que isso é bárbaro, né? Você conseguir fazer coincidirem o que você fala da forma como você fala daquilo. Não acompanho, mas isso é muito comum das pessoas falarem de si no passado usando o presente. Sei lá, mesmo quando você está batendo papo numa festa, ou se eu estivesse aqui conversando com você, eu podia falar: e você sabe, ontem eu estava conversando com meu amigo, daí eu pego e levo ele até o bar. Aí a gente toma uma caipirinha. E aí no meio da caipirinha ele fala... Entendeu? A gente faz isso direto, não precisa ser reality show, isso é em bate-papo, porque te traz para dentro da cena. E isso é uma coisa meio dialética. Do bate-papo a gente leva para a literatura e da literatura a gente traz para o bate-papo. Então é uma coisa que se espalha, mesmo na academia, né? Quando tem alguns professores que vão dar aula e falam, sei lá, estão falando do Nietzsche. Aí falam, nessa época Nietzsche começa a estudar grego. É muito comum. Nossa, mesmo. Né? O Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil em 1500. Bom, tem muita coisa aí envolvida, né? Primeiro, os escritores surrealistas que eu conheço, né? Eles tinham um repertório cultural enorme, assim, profundo. Então, quando eles falam, deixa o inconsciente fluir, é o inconsciente deles, né? De pessoas que têm um cabedal de frases, de autores, de conhecimento, de leituras, de histórias, né? Que quando você aciona o inconsciente, vem tudo isso. Então é muito rico. A outra coisa é que todo escritor, em todo escritor, o inconsciente atua.
Em toda escrita o inconsciente atua. E eu não tenho nada contra isso, né? Eu acho que o inconsciente precisa ser acionado, os nossos sonhos, os nossos medos, invejas, né? Tudo, enfim, todos nós temos características que a gente nem gosta que os outros saibam, né? E que só a gente conhece, e que isso na literatura é muito rico que apareça, né? Porque eu, Noemi, posso parecer uma pessoa X, mas eu tenho um monte de monstros e todo mundo tem, e é legal que eles apareçam na literatura, mas o que eu proponho e o que eu digo é que a reescrita é tão importante quanto a escrita. Então que num primeiro momento tudo isso venha, mas no segundo, terceiro, quarto, quinto momento, cada escritor, escritora vai decidir o que ele e ela quer que permaneça, né? Porque a escrita é esse equilíbrio tenso que o autor precisa manter, né? Bancando os desafios que ele quiser ou não bancando, sabe? Você fala, não, tudo bem, eu vou deixar assim, eu vou deixar com esse erro gramatical, entre aspas, vou deixar com esse fluxo de consciência que nem faz sentido, as pessoas nem vão entender, porque eu quero que seja assim. Então é dessa consciência que eu estou falando, né? É dessa consciência de você chegar lá e falar, despejei aqui tudo de ruim e de merda que eu tenho, vou deixar. Vai vender menos? Tudo bem, vai vender menos. Ou então, putz, vai vender menos, melhor eu tirar isso. Ou então, não gostei, acho que está exagerado. Estou fazendo aqui uma sessão de análise com o meu leitor, não quero. Então você vai, né? E eu acho que muitos autores surrealistas, pelo fato de eles estarem defendendo uma causa e pelo fato de eles estarem num grupo que apoiava uns aos outros, eles bancaram isso. Era uma novidade que eles estavam introduzindo. Agora, o que eles fizeram não é mais novidade, é até batido. Sabe, a MTV, nos anos 90, fez tudo que eles fizeram, usou todo o repertório que eles inventaram e montou em cima. A publicidade fica usando os recursos surrealistas que já nem tem mais graça. Você olha e fala, tá, já sei. Então, que novidade, o que de original você vai trazer agora? Então, acho que são brigas, né, em que você aposta ou que você prefere não apostar. É assim, é cada momento da tua carreira também. De repente, um autor já é reconhecido, enfim, já tem ali o seu público, e aí ele decide, depois de vários livros, falar, não, dessa vez agora eu vou chutar o pau da barraca. Estou sentindo que eu posso. Então ele fala, ou então você já começa assim, cada um que saiba, mas o importante é que saiba. E que não deixe aquilo acontecer sem querer, sabe? Eu tenho um xodó por esse princípio por causa disso, né? Porque eu acho que ele é mal compreendido. Porque fica todo mundo querendo ser original e achando é impossível ser original, né? Como é que eu vou ser original depois de 3.000 anos de literatura, sendo que, né, tem Shakespeare, tem Dante... Como é que eu vou ser original? Né? E depois tem tanta gente testando coisas muito malucas, tudo já foi testado. O que eu posso criar de novo? E as pessoas esquecem que o que elas podem criar de novo não está no futuro, está no passado. Né? E o que cada um pode trazer de novo para o mundo é o seu passado, é a sua origem. Porque a história de cada pessoa é totalmente insubstituível e maravilhosa, né? E não pensa que precisa
ser uma pessoa especial para ter uma história única e maravilhosa. É qualquer pessoa. Né? Entra num ônibus e fala com qualquer pessoa que ali, qualquer passageiro, e você vai ver que a história dele é incrível. Né? E que ele tem sotaques incríveis, palavras que a pessoa usa, histórias de família, da cidade, das pessoas com quem ele conviveu, das histórias que ele escutou, das caçadas das quais ele participou, das pescarias, sabe? Nem precisa ter uma história de livros ou de discos, não precisa ter uma história, né, disso que a gente chama de cultura, porque tudo é cultura. Né? Então, a originalidade, na minha opinião, é a combinação, é a forma como você combina as tuas influências. Né? Influência é uma palavra linda também. Influência são os fluxos que vêm das estrelas. Isso é influência. Né? São os fluxos cósmicos que as estrelas lançam para o espaço. Então a gente está recebendo influências o tempo todo. Eu agora estou sendo influenciada por esses livros, pela forma como você está me fazendo perguntas, tudo isso é influência. Né? E tudo isso, quando eu for escrever hoje à noite, vai entrar na minha escrita de alguma forma, eu nem sei qual. Né? Mas é a forma como eu combino a influência do ambiente, das pessoas, junto com a minha história, com as leituras que eu tenho, com as músicas que eu estou escutando, a série que eu estou assistindo. É isso que é originalidade. Então a originalidade está em cada pessoa, é só estar aberto para receber os influxos das estrelas e de tudo. Às vezes isso é meio assustador, você não acha, não? Não, eu acho fascinante. Eu acho fascinante. Eu me considero e tento ser uma pessoa muito aberta. E está aberta para receber o que aparecer. E aparecem coisas ruins também. Né? Mas vamos lá, vamos ver o que sobra das coisas ruins também, porque a gente passa por elas e alguma coisa fica, né? Eu acho que não tem risco nenhum, contanto que haja consciência desse assim chamado erro, né? Porque erros são muito relativos. Né? Os erros, uma coisa que é errada hoje pode não ser mais amanhã, uma coisa que é certa hoje, amanhã pode ser considerada errada. Né? Mas, por exemplo, pensa na forma como você acabou de me fazer essa pergunta. Você parou, você gaguejou, você hesitou. E são essas gagueiras, hesitações e pausas que fazem da tua fala uma fala gostosa de ouvir, interessante, íntima e autêntica. Porque se você falasse assim comigo, Noemi, você não acha que erros são perigosos para a literatura? Ia ser desinteressante. O interesse da fala e da escrita está na dinâmica genuína dela, que contém erros, lapsos, esquecimento, gagueira, hesitação, dúvida. E como é possível que um escritor não tenha hesitação, dúvida, gagueira? O Chekhov, que é um dos maiores escritores de todos os tempos, ele escrevia direto assim, reticências, não sei, talvez, né? E isso dá ao leitor uma sensação de muita intimidade. Agora, se você decide cometer um erro
entre aspas, sempre. Gramatical tem que ser uma decisão. Né? Você pega um livro do Giovanni Martins, que é um ótimo escritor, né? E que escreve exatamente como se fala na Rocinha, tá cheio de erro gramatical. Mas é assim que eles se comunicam na Rocinha. Então você vai colocar um morador da Rocinha falando, vamos comprar, sei lá, 2 gramas de não sei o que na feira livre que se localiza. Não. Você vai falar como ele fala. E que é uma forma de comunicação super eficiente e válida. Porque o cara da Rocinha, ele fala assim e a pessoa que está lá responde, entende tudo, né? Então, sei lá, o Walter Ugumãe decidiu escrever tudo com minúscula. Mas ele decidiu isso. E o leitor, quando lê aquilo, vai pensar, isso tem um motivo. Não vai pensar, nossa, acho que ele esqueceu que existem maiúsculas. Ou Saramago, que é um prêmio Nobel, ele não põe marcação de diálogo. É errado? Ou Drummond, quando escreveu, tinha uma pedra no meio do caminho. Hoje isso não é mais considerado errado, mas na época em que ele escreveu era. Tinha que escrever, havia uma pedra no meio do caminho, mas seria um poema ruim se ele não tivesse cometido esse erro, sabe? Então, o Oswald de Andrade tem uma frase no Manifesto Antropófago, que é a contribuição milionária de todos os erros. Porque os erros são milionários, os erros é que levam aos acertos, né? Sem erro, você não acerta nada, você tem que testar para poder dar certo. Então, o erro é maravilhoso. Acho que com certeza o idioma contribui, mas é uma cultura, mais do que uma língua, muito direta, imediata, sem as firulas do português e da cultura brasileira e latina, né? A gente tem uma cultura firulenta por exemplo, você vai criticar alguém aqui no Brasil. Sei lá, eu acho você um cara, sei lá, você tem mau hálito, eu quero te falar isso. Eu vou falar, você sabe, porque ontem eu estava conversando com você, não sei o que e tal. Você vai falar tudo isso. Nos Estados Unidos, o cara vai chegar para você e vai falar, você está com mau hálito. Você fala, nossa, não precisava me falar desse jeito. Eles não têm isso, não tem isso. Você fala assim, pode fazer isso para mim? O americano diz, não. O brasileiro vai dizer, sabe como é? É que agora vai fazer 1000 rodeios para chegar no não. E o americano não, ele diz não. Ou diz sim, já estou fazendo, já fiz, É tudo muito direto. E acho que a língua contribui, é uma língua bem mais rápida do que o português. É uma língua de monossílabos. Mas acho que é principalmente a cultura americana, que é muito mais direta, muito mais de mostrar as coisas do que pensar sobre elas, né? E aí e como foi nos Estados Unidos que começou toda a cultura de cursos de escrita criativa. Lá eles já têm mais de 120 anos de história de escrita criativa. E aqui no Brasil a gente tem 30, nem isso. Então, lá eles têm essa memória, essa história do show don't tell bem mais longa do que aqui. E a literatura americana é muito nesse sentido, de mostrar as coisas, de fazer a ação acontecer em vez de ficar refletindo a respeito delas. E eu acho legal essa máxima, acho interessante, mas eu não acho que ela deva ser exclusivista, sabe? Nem absoluta. Porque tem muitos escritores e escritoras que
mais tell do que show, e são excelentes também, que comentam, né, que escrevem, refletem, pensam, questionam, filosofam. A própria Annie Ernaux, ela escreve o que aconteceu e depois ela comenta em alguns livros, né? Então, o que eu não gosto é essa coisa, sabe, fechada. Ah, show don't tell é bom, tell não é bom. Tipo, tell é o cagador de regra. É, tell é cagador de regra, e não é. Deixa eu ver, o primeiro que me vem à cabeça. Eu lembro que a minha melhor amiga, minha prima, ela morava no mesmo prédio que eu. Eu morava no terceiro andar, ela morava no primeiro. E eu ia na casa dela brincar e ela tinha um rádio, assim, desse tamanho, bem grande mesmo, assim, como aqueles rádios dos anos 60, com aquele botão assim, desse tamanho, que era o botão do volume e o botão da sintonia, né? E a gente ficava girando aquele botão e sintonizando, e ficava aquela bagunça de ruídos das rádios. E a gente brincava que aquilo eram marcianos falando, que ficava... que a gente ficava mudando de estação de propósito. E a gente brincava que a gente estava conversando com marcianos. Então esse rádio era uma espécie de comunicação intergaláctica que a gente tinha. E esse botão era quase como se fosse o leme de uma nave. Sabe? Não tem aqueles lemes redondos, né? Como de barco, assim. Era como se a gente estivesse dirigindo. Como se aquele rádio fosse um equipamento de foguete. Nunca mais você viu esse rádio na sua vida? Não. Ah, se você for olhar nesses antiquários, assim, tem. Mas esse rádio especificamente eu nunca vi mais. Eram legais os móveis de som. Na minha casa também tinha um móvel enorme na sala, assim, era um móvel, uma cômoda baixa de jacarandá, era em forma de L, assim. Aí tinha uma porta como se fosse de um baú, assim. Aí você abria a porta e lá dentro tinha uma vitrola. Dentro da porta, assim, tinha a vitrola, e na outra porta tinha um rádio, e na outra porta tinha um porta-discos, assim, long play, né? E era chiquérrimo e assim, muito delicado também você mexer naquela vitrola. E minhas irmãs me proibiam de usar, porque tinha que colocar a agulha com muito cuidado no disco para não riscar e tudo. Era quase como um altar. Era muito legal. Mas em literatura não. Em literatura esse gabarito não existe. E se existir, eu sou contra. Como é que é? Ai, governo, sou contra. Não, não é isso, mas não tem gabarito na literatura, né? Mas a experimentação, ela é o desafio ao gabarito. O gabarito existe, né? Eu não vou escrever você ontem ela tinha. Não vou escrever isso, né? Eu vou experimentar em relação a alguma coisa que existe, que é aceita, que é senso comum, que é consensual. Então eu vou experimentar em relação a isso, porque a experimentação é o desafio ao gabarito. E se não houvesse experimentação, o gabarito não teria mudado nos últimos 3.000 anos. A gente continuaria, sei lá,
proibido de divorciar, porque esse era um gabarito. A mulher não podia se divorciar, né? As meninas tinham que casar virgem. Isso era um gabarito. Mas algumas meninas foram lá e disseram, não vou casar virgem. Elas desafiaram o gabarito, experimentaram. E foram massacradas por causa disso. Mas graças a elas, hoje as meninas não precisam mais casar virgens. Ou o divórcio é uma conquista que foi feita graças às mulheres que ousaram e que desafiaram o gabarito. Então, a gente segue gabaritos na vida, mas a gente não concorda com todos eles, né? Então, como eu fui professora durante muitos anos, professora de adolescentes, e tinha alguns adolescentes que chegavam para mim e falavam, Noemi, essa sua pergunta aqui não está bem formulada, por exemplo. E eu falo, olha, tem um ponto aí, né? Ou sei lá, essa regra da escola não é justa. Vamos colocar em discussão? Tem lugares que falam, não vamos colocar em discussão, são autoritários. E tem outros que falam, tá bom, vamos. E aí, eventualmente, mudam o gabarito. Ah, por que não pode chegar nem 1 minuto atrasado? Vamos dar uma folga e deixar atrasar não sei quanto tempo? Isso tudo é experimentação. Experimentação é o caminho da transformação.